Bem, então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa segunda unidade, né? Na aula passada a gente teve uma revisão para rever os principais pontos, né, que a gente viu na atividade que foi feita na aula retrasada e na intenção de tentar fechar qualquer pequeno buraco, qualquer dúvida que tenha prevalecido aí com vocês em relação a algum conceito ou algum termo que passou batido. Então, eu sugiro muito que vocês deem uma revisada, né, na nossa revisão, né, dêem uma olhada nos assuntos que a gente abordou para a gente passar adiante nesse novo assunto que vai começar hoje, que é um assunto para mim muito interessante, porém muito cheio de detalhes. E se algum desses conceitos não fica tão claro, pode ficar confuso. Então é bom que vocês fiquem bem atentos a esses conceitos. Por isso também eu vou passar algumas atividades relacionadas a esses conceitos para tentar deixar tudo de uma maneira mais clara, ok? Então vamos começar hoje com a atividade de ciclo celular. Quando a gente está falando de ciclo celular, a gente está falando do ciclo de vida da célula, da sua, vamos dizer assim, quando a gente fala ciclo de vida, normalmente a gente está falando de nascer, crescer, se reproduzir e morrer, certo? Então, quando a gente está falando sobre ciclo de vida, a gente vai estar falando exatamente sobre essa questão, principalmente sobre o processo de divisão celular, multiplicação celular, replicação celular, qualquer um desses termos é válido para a ideia de que uma célula vai dar origem a outra célula, certo? E lembrem que na primeira aula da gente a gente falou sobre a teoria celular e uma das questões, né, das bases da teoria celular é que uma célula só podia vir de outra, lembram? Então, não existe célula que vem do nada, vem da matéria inanimada, inorgânica, não existe isso. Né? A célula ela tem obrigatoriamente que ter vindo de uma outra célula. Então, o processo que a gente vai estar vendo hoje com mais detalhe é justamente o processo de divisão celular, o processo onde uma célula dá origem a outra célula, né? Processo mais conhecido como mitose ou meiose, e a gente vai estar dando uma olhadinha nos dois fenômenos hoje, tá ok? Como eu falei para vocês, esse conteúdo de hoje ele vai envolver alguns conceitos, né? Alguns que a gente já trabalhou bem e outros que a gente vai estar trabalhando hoje. Então, justamente por isso, se algum desses conceitos tiver não muito claro, realmente pode dificultar o entendimento, tá? Então, é bom vocês lembrarem de alguns conceitos, né? Então, primeiro deles, a gente está falando do núcleo, certo? Então, o núcleo, aqui vocês veem uma imagenzinha de microscopia eletrônica de transmissão, onde vocês veem o núcleo de uma célula, né? E aí ele está marcadinho aqui. Você vê o núcleo e vocês veem aqui no meio uma manchinha mais escura que é o nucleolo, né? Então aqui vocês têm o núcleo e vocês têm o nucleolo. O núcleo é uma estrutura celular das células eucariontes, né? As células de animais, plantas, células de fungos, de protozoários, tá? Então, vários tipos de seres vivos têm esse tipo de célula, com exceção das bactérias e árqueas, né? Aquelas que têm células procariontes. Então, o núcleo vai estar presente nas células eucariontes. Dentro do núcleo, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o material genético, tá? Então, principalmente, a gente vai ter DNA, né? Então, o nosso DNA, que é a molécula responsável por toda a informação que vai dar a instrução da estrutura da célula, de como que ela é, de como ela funciona, vai dar todas as receitinhas para todas as proteínas, né? Então, o DNA ele funciona como se fosse uma biblioteca, tá? Onde está ali dentro um monte de informações que, quando a gente precisa, a gente vai lá e lê essa informação e usa essa informação, tá? Principalmente como receitinhas
de bolo, né? Tipo receitinhas para fazer proteínas, certo? Então, ali dentro, a gente vai ter o material genético, o nosso DNA, guardado, armazenado. O material genético, o nosso DNA, a gente já falou na aula de bioquímica celular, que ele é uma molécula enorme, é muito, muito grande, né? E ela fica armazenada, né, guardada, protegida dentro desse núcleo, para não haver nenhum dano a essa molécula, para que não haja nenhuma perda, nenhuma mutação, nenhuma alteração, para que não haja nenhuma questão que mude alguma receitinha dessa, que é muito importante, e que se a gente perder, a gente não vai conseguir mais fazer aquela proteína, né? Aí começam os problemas, tá? Então, o material genético ele está ali dentro, protegido por uma membrana, né? A membrana nuclear, ou envelope nuclear, antigamente, né, mais conhecido como carioteca, que é um nome que meio que está deixando de ser utilizado, mas vocês ainda vão encontrar em muitos livros esse nome. Então, a carioteca é a membrana que envolve, que separa o núcleo do citoplasma, certo? Então, o material genético fica ali, escondido, protegido, guardado, para realmente ser utilizado só quando necessário. O DNA, ele não sai do núcleo, tá? Ele fica preso, protegido ali dentro, para que não haja nenhuma alteração. Já o RNA, ele é uma molécula bem menor do que o DNA, é como se fosse uma cópia de um trecho de um livro de uma biblioteca. Então, realmente, é tipo um pedacinho, é uma cópiazinha de um trecho de um só dos livros da biblioteca que está lá no núcleo. Então, é um pedacinho daquele conhecimento, daquela informação enorme que tem ali dentro. E aí, esse pedacinho, ele é uma da receita de bolo também, né? Ele é uma cópia. E ele pode ser movido para o citoplasma, né? E ele vai ser transportado, sair do núcleo, passar pelos aqueles muitos poros que tem no núcleo, né, que a gente já falou. A membrana nuclear ela é cheia de poros, e ele passa por aqueles poros e vai até o citoplasma, onde ele vai encontrar com o ribossomo, né? Lembra que a gente já falou, o ribossomo é a organela responsável pela síntese de proteínas. Então, justamente o RNA vai levar a receita da proteína para o ribossomo, onde ele vai sintetizar a proteína, lendo, né, as letrinhas do RNA, né? Ele lê 3 letrinhas do RNA, coloca um aminoácido. 3 letrinhas do RNA, um aminoácido. 3 letrinhas do RNA, um aminoácido. E assim ele vai sintetizar as proteínas que tem aí centenas de aminoácidos, né? Então essa sequência de aminoácidos vem descrita no DNA. É o DNA que vai dizer, o RNA, cópia do DNA, que vai dizer, né? E essa estruturazinha, essa receita, a gente chama de gene, né? É um gene. Então, é uma receitinha de uma proteína que está lá no DNA, que é copiada na forma de RNA e vai parar no citoplasma para fazer a síntese lá no ribossomo, certo? Então, o DNA ele fica guardado no núcleo na forma que a gente chama de cromatina, certo? A cromatina é o material genético, nosso DNA, que está aí enroladinho, protegido em algumas proteínas chamadas proteínas estonas, certo? Então, o nosso DNA ele fica protegido dentro do núcleo, além dessa membrana, né, da carioteca que protege ele, ele também está protegido por estar enrolado em algumas proteínas que seguram ele preso, né, para não deixar ele ficar solto aí e possivelmente pode quebrar algum pedaço do DNA. Então, ele fica enroladinho, certo? Essa estrutura da cromatina é a estrutura que o DNA vai estar o tempo inteiro nas células vivas, certo? O cromossomo, né, é uma estrutura que a gente normalmente vê dessa maneira, né? Aqui está uma ilustração, uma arte gráfica mostrando uma estrutura de um cromossomo. Então, a cromatina é o material genético enroladinho nas proteínas e o cromossomo é exatamente essa mesma estrutura do nosso DNA enrolado em proteínas, só que super enrolado. Imagine assim, se você tivesse dentro de um bolso, né, que poderia ser o núcleo, um monte de diversos fones de ouvido. Imagina, um monte de fone de ouvido dentro de um bolso de uma bolsa. Esse é o núcleo. Aí ali dentro tem um monte de moléculas enormes que são compridinhas, que nem um fone de ouvido. Então facilmente elas iam se enrolar, se eninhar
né? Então, o que você faz para organizar isso? Você enrola, né, os fones de ouvido neles mesmos, para que eles fiquem como se fossem uns pacotinhos de fone de ouvido, né? E esses, assim, fica mais fácil de você conseguir movimentar, de você conseguir fazer o transporte sem que eles ininhem, sem que eles quebrem, sem que eles causem nenhum problema a eles. Então é justamente isso que o cromossomo é. O cromossomo é uma super condensação, é uma super enroladinha desse material genético que é super comprido, muito, muito mais comprido do que um fone de ouvido, tá? Então, a cromatina é a estrutura do DNA condensada nessas proteínas no núcleo, só que isso, a gente vai ver mais para frente, ela pode se condensar ainda mais, ela pode se enrolar ainda mais para formar uma estrutura que é visível no microscópio óptico, que é o cromossomo, certo? Então, aqui a gente também está falando de células somáticas e células germinativas. Ou seja, né, a gente está falando aqui que existem no corpo diferentes tipos de células. Células somáticas são aquelas células do corpo que vão formar o corpo. Elas formam as estruturas não reprodutivas, certo? E as células germinativas, como o nome já diz, né, elas são células para germinar, né? Células para reprodução, células voltadas para fazer os nossos gametas, que são, nos seres humanos, né? O óvulo e o espermatozoide. Né? As células sexuais, as células que vão dar origem aos os novos filhos, né? As novas crias, a reprodução. Então, células reprodutivas são as células germinativas, certo? Por que eu estou falando isso? Justamente porque as células germinativas, que são aquelas que ficam lá no ovário, nas mulheres, e nos testículos dos homens, que vão dar origem ao espermatozoide nos homens e aos ovócitos, né, que vão dar origem aos óvulos nas mulheres. Essas células, elas são germinativas e elas vão fazer um tipo de divisão celular específico chamado meiose, certo? Então, células germinativas fazem meiose. As células somáticas, quais são elas? Célula da pele, neurônio, célula dos órgãos, do pulmão, todas as outras, na verdade. Todas as outras células são chamadas células somáticas. Então, a divisão celular que elas vão fazer é a mitose. Por isso que a gente tem que ficar ligado. Quem faz mitose e quem faz meiose. Células somáticas fazem mitose. Células germinativas fazem meiose. Certo? Depois eu vou explicar por quê. Tá? A gente também falou na aula de organelas dos centríolos, né? Essas estruturas aqui que a gente viu são formadas por tipo uns filamentozinhos de tubo em trincas, né? Em trios, todos alinhadinhos formando parecendo um canudinho, né? E eles estão normalmente nas células em pares, tá? E a gente falou que eles têm a função de formar os cílios e os flagelos de algumas células, né? Eles vão formar essas estruturas celulares e eles têm a função também de auxiliar durante a divisão celular. Então é justamente isso que a gente vai ver hoje, qual o papel que ele tem durante a divisão celular. Certo? Nem todas as células têm centríolos, lembram? Eu falei para vocês, por exemplo, que os vegetais superiores, tipo as fruteiras, mangueira, bananeiras, as plantas com fruto e flor, né, e semente, elas não têm centríolos. Então, o que é que elas vão ter? Elas vão ter centrosomo, que é semelhante ao que... tem a mesma função dos centríolos. Por isso que, normalmente, quando a gente fala qual a função do centríolo nesse sentido, a gente está falando, basicamente, que ele tem a função de auxiliar a divisão celular. Ele tenta acelerar o processo de divisão celular, mas ele não é essencial, já que outras células que não têm centríolos fazem a mesma coisa. Tá? Então, outros conceitos muito importantes que a gente vai estar falando isso é a ideia de cromátides irmãs e de cromossomos homólogos, tá? Então, são dois termozinhos que a gente vai estar trabalhando hoje também e que tem a ver com a divisão celular, tá? Então, a gente vai ver que dentro da célula, na célula humana, a gente tem 46 desses cromossomos aqui. Então, a gente vai ter 46 pedacinhos de DNA, certo? Que vão se enrolar para formar essas estruturas visíveis ao microscópio óptico, que é
o cromossomo. Então, a gente vai ter 46 cromossomos, tá? Então, quando a gente fala de cromátides irmãs, a gente vai estar falando dessas duas partezinhas do cromossomo aqui, ó. Esses dois braços, a gente vai ter uma cromátide irmã e outra cromátide irmã, que elas ficam ligadinhas, né? Tá vendo? Fazendo esse xizinho. Então, a gente vai ter uma cromátide irmã e outra cromátide irmã. E a gente vai ter os cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são aqueles pares. Então, eu falei para vocês que a gente tem 46, né, cromossomos, e isso eles ficam em 23 pares, tá? Então, a gente vai ter 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3, 2 cromossomos 4, até o 23. Sempre em pares, somando no total 46. Isso em células humanas, tá? Outras espécies vão ter outros números de cromossomos. É diferente para cada espécie. Mas nos seres humanos a gente tem 46. 23 pares de cromossomos homólogos, tá? Então esses aqui são os homólogos. Eu tenho 2 cromossomos 1, são os pares de homólogos. Eu tenho 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3. Esses são os homólogos. São aqueles que têm a mesma estrutura, os mesmos genes, que a gente tem tudo em par, né? A gente vai ter 2 genes para a cor do cabelo, 2 genes para a cor do olho, 2 genes para cada característica. Então, esses genes vão estar aqui, num cromossomo e no outro, tá? Então, eles são homólogos, são aqueles que carregam os mesmos genes. E eles são cromátides irmãs, são aquele bracinho, né? Essa é a cromátide irmã dessa daqui, que elas são totalmente idênticas, certo? Então, depois a gente vai falar mais sobre isso, vocês têm que saber diferenciar o que são cromátides irmãs de cromossomos homólogos. Então, muita atenção em todos esses conceitos, que são todos muito importantes. Essa imagem daqui, que eu já apresentei a vocês no outro slide, ela mostra a ideia da cromatina, né? Que eu falei para vocês agora há pouco, que é o nosso DNA. Ó. Nosso DNA está aqui, uma fibra bem fininha e enorme, né? Então, ela vai estar guardada dentro desse núcleo, que está aqui ilustradinho, né? Vocês estão vendo aqui a carioteca, né? O envelope nuclear. E aqui dentro vocês estão vendo que essa molécula de DNA, ela está marcada, né? Guardada, enrolada dentro dessa proteína esférica, que é uma bolinha, né? Que a gente usa para enrolar o nosso DNA. E aí ele monta uma estrutura chamada nucleossomo, tá? E esse nucleossomo, ele é nada mais nada menos do que uma proteína e o DNA enrolado nela, dando 2 voltinhas. E aí, muitas dessas proteínas, elas vão se enrolando, formando uma fibra, né? A fibra de cromatina, que é essa cromatina aqui, né? O que eu estou dizendo a vocês, é o DNA enrolado em proteínas, tá? Porque o DNA é muito, muito, muito grande. E ele vai ficar todo empacotadinho, enroladinho aí nessas proteínas. E aí ele fica aí dentro do núcleo da célula, nessa forma que a gente chama de cromatina, tá? Só que durante a divisão, e somente durante a divisão celular, a gente vai ter a condensação dessa cromatina na estrutura chamada de cromossomo, que é visível ao microscópio óptico. Então, o cromossomo, ele é a mesma composição da cromatina, só muda a estrutura, né? Então, é a mesma coisa, só que ela vai estar mais condensada, mais enrolada. É como se eu pegasse esse fio, que eu estava comparando ao fone de ouvido, e ficasse enrolando nele mesmo, para fazer uma estruturazinha, tipo um pacotezinho, que eu pudesse mover com facilidade. Que é justamente por isso que a gente faz o cromossomo. A célula enrola essa fibra de cromatina até um pacotezinho que ela consegue mexer com facilidade, sem haver nenhuma quebra nos genes que estão ali guardados. Tá ok? Então, vamos se ligar nisso daqui. O ciclo celular da célula, ele tem algumas fases, certo? E alguns eventos que acontecem nessas fases. Então, quando a gente está falando de ciclo celular, a gente está falando do ciclo de vida da célula, certo? Principalmente em relação à divisão celular, ou replicação celular, ou multiplicação celular, qualquer uma dessas palavras, né, para dizer que a célula vai
se dividir, vai virar uma célula, vai virar duas, tá? Então, acontecem um monte de eventos, que a gente chama, né? Séries de eventos, que vão dar origem ao processo de replicação celular, tá? Então, são eventos que vão estar relacionados ao preparo dessa célula para entrar em divisão e depois da propriamente dita divisão celular, certo? Então, aqui nessa imagem, vocês estão vendo o ciclo celular representado, né? Então, vocês estão vendo a primeira fase, que é a fase G1, depois seguida da fase S, depois seguida da fase G2 e depois a fase M, certo? Então, aqui vocês estão vendo que a fase de divisão celular é a fase M, mitose ou meiose, tá? A fase de divisão celular propriamente dita, que é quando a gente realmente considera que ela está em divisão, que é o que vai estar acontecendo a mitose ou a meiose. E essas outras fases aqui são as fases de interfase, certo? Então, a interfase é uma fase que precede a fase M, que é a fase de divisão celular propriamente dita. Então, acontece antes, certo? Então, é uma fase de preparo da célula. A célula se preparando para entrar em divisão. E ela tem essas subfases, né? A fase G1, a fase S, a fase G2, a fase G0 vai estar em alguns autores vão considerar a fase G0. Eu vou falar com vocês no próximo slide mais. Então, na interfase, né, a gente vai ter essas três fases que eu falei para vocês. Dependendo do autor, vai considerar essa quarta fase, certo? Então, a gente vai ter a G1, a S e a G2, tá? Então, o que é que acontece em cada uma dessas fases da interfase? Primeiramente, por que o nome interfase, né? Interfase é conhecida assim porque quando a gente começou a estudar o processo de divisão celular, a parte onde a gente conseguia ver no microscópio, nessa época a gente só tinha um microscópio óptico, a gente não conseguia ver mais do que só dava para ver no microscópio óptico. Então, o microscópio óptico nos mostrava apenas a estrutura do cromossomo. Então, antes do DNA realmente se condensar nessa estrutura que é visível no microscópio óptico, a gente não via nenhuma alteração na célula, nenhuma modificação era visível antes dela entrar realmente na mitose, que era o que dava para a gente ver no microscópio óptico por causa dos cromossomos, tá? Então, antes disso, aí ficou conhecido como interfase, uma fase entre divisões celulares. É uma fase entre mitose e meiose, é uma fase entre a fase M. Então, é uma interfase, certo? Só que, antigamente se acreditava que essa fase não acontecia nada, ou acontecia muito pouca coisa, porque não dava para ver no microscópio óptico. Porém, depois, com estudos de bioquímica, estudos mais a fundo, a gente viu que nessa fase, que era chamada de interfase, ficou conhecida até hoje, existia muitos eventos que eram relacionados à divisão celular, certo? Então, depois, quando a gente começou a estudar melhor e viu que a interfase, na verdade, não é uma fase que a célula não está fazendo nada, é uma fase onde ela está se preparando para entrar em divisão. Então, foi feito aí a divisão dessa interfase em três fases. A fase G1, que vem do inglês gap 1, ou seja, intervalo 1, certo? O intervalo 1 nas células humanas, né? Células de outras espécies, esse número, esse tempo pode variar, tá? Aqui a gente está falando basicamente nas células humanas. Na fase G1 da interfase das células humanas, é aproximadamente 10 horas, tá? Só que eu coloquei aqui mais variável, vocês estão vendo, em cinza. Por quê? Porque dependendo do tecido, a célula é da perna, da pele da perna, da célula que compõe o coração, é de uma célula muscular, é uma célula nervosa. Então, dependendo do tipo de célula, do tipo de tecido, esse número varia muito, certo? A hora, o número de horas, o intervalo do G1, ele pode ser muito variável.
E aí é que entra a ideia de G0, né? Por quê? Porque diferentes células vão ter diferentes taxas de replicação, ou seja, diferentes número de replicação por tempo, tá? Então a gente vai ver lá, por exemplo, que o sistema nervoso, por exemplo, ele praticamente não se divide, tá? O que significa isso? Significa que depois que você atinge a idade adulta, que você já está adulto, não tem praticamente mais divisão, mitose nenhuma na sua célula nervosa, certo? Então, as células nervosas praticamente não se dividem. Enquanto que, por exemplo, as células da pele, elas estão em constante renovação, elas estão o tempo todo se dividindo para renovar a sua pele que está sendo morta, né? Vocês já devem ter ouvido falar que a gente está o tempo todo perdendo pele, né? Por exemplo, se a gente pega um sol, aí a gente despela, né? Significa que aquela pele morta que a radiação solar foi matando, ela vai se desfazer, vai morrendo, vai saindo, e uma pele nova vai sendo erguida, né, por trás. Então, isso com base em quê? Com base nas células que vão se multiplicando e vão restaurando, né, esse tecido. Tá? Então, algumas células elas vão passar por uma fase G0, né, que é uma fase onde ela não está se preparando para entrar em divisão. Ela não está fazendo nada para entrar em divisão. É praticamente, vamos dizer assim, ela está estática. O que é que ela está fazendo então? Ela está fazendo a função dela, né? Por exemplo, imagine, a função de uma célula muscular é contrair. A função de uma célula nervosa é passar o impulso nervoso, né? Passar o estímulo, passar o impulso mesmo, né? Então, essa é a função dela. Ela está fazendo isso, em vez de estar se preparando para entrar em divisão, tá? Então, a gente chama essa fase, alguns autores vão chamar isso de fase G0. Outros autores eles vão incluir essa fase G0 na fase G1 mesmo, tá? Por isso que eu coloquei ela aqui em cinza claro, porque nem todos os autores consideram que ela existe, né? Ela está aqui também mostrando como se fosse fora do ciclo de vida, né? Como se fosse ela não estivesse preparando para entrar em divisão, não. Ela está fora desse ciclo de vida. Ela está só lá vivendo a vida dela, fazendo a função dela, né? E outras células, elas praticamente não param de se dividir, né? Então, elas chegaram aqui, terminou a mitose, elas voltam a se preparar, né? Então, elas ficam nessa de prepara para se dividir e se divide. Prepara para se dividir e se divide. Prepara para se dividir e se divide, né? Células, por exemplo, da pele, células, por exemplo, do fígado, né? Que estão o tempo todo sendo mortas e está sendo reposta, tá? Está sendo restaurado aquele tecido. Depois da fase G1, o que acontece na fase G1 propriamente dita? Aquela fase realmente que a célula está se preparando para entrar em divisão. O que acontece é uma alta atividade bioquímica, onde a gente vai estar produzindo muita proteína, vai estar produzindo muito lipídio, vai estar produzindo muito carboidrato, vai estar a produção ativa da célula. A célula vai estar produzindo muito material. Por que ela está produzindo muito material? Porque ela vai entrar em divisão. Então ela precisa de muita energia, ela precisa de muito carboidrato, ela precisa de muito lipídio, porque primeiro de tudo ela vai duplicar o número de organelas, né? Lembrem, todas as células elas precisam ter, por exemplo, mitocôndria, elas precisam de complexo de Golgi, elas precisam do retículo endoplasmático, todas. Então, uma célula mãe, ela não pode se dividir, dar origem a uma célula filha que não tem essas organelas, senão a célula vai morrer. Então, ela precisa duplicar, por exemplo. Se ela tem 3 mitocôndrias, ela vai fazer mais 3 mitocôndrias para dar para a célula filha, tá? Então, as organelas elas são duplicadas. O número de organelas vai duplicar. Então, por isso que a gente vai ter muita produção, né, dessas substâncias, porque a gente vai fazer novas organelas. A gente vai montar uma nova célula. E nesse momento, como a célula está fazendo muito material para a célula filha, então ela aumenta de volume, ela engorda, ela fica cheiona, ela fica volumosa. Por quê? Porque o citoplasma dela está lotado de coisa que ela nem estava precisando, né? Ela só está fazendo para passar para sua filha, tá? Então essa é a fase G1, é uma fase de alta atividade bioquímica, onde a célula produz todo o material que ela precisa para entrar em divisão, proteína, carboidrato, e aí
ela usa boa parte desse material para produzir as suas novas organelas. Acho que ela vai passar para as células filhas. Então, ela vai fazer aí duplicação de todas as suas organelas e por isso ela incha, ela aumenta de volume, tá? Então, seguido da fase G1, a gente tem a fase S, né? S do inglês de síntese, certo? Ou seja, síntese, né? A tradução é bem semelhante. Então, nesse caso, síntese. Mas, professor, já não estava acontecendo síntese de proteína, de um monte de coisa na fase G1? Estava. Mas aqui, a síntese é de uma coisa muito importante, que é o material genético. O nosso DNA vai ser duplicado, né? Lembrem, a molécula da hereditariedade, aquela molécula que vai dar origem às células filhas, é a molécula hereditária. Por que a minha mãe tem os meus olhos, né? Por que as características elas são passadas de pai para filho? Porque o nosso DNA ele é copiado e passado para as células filhas da mesma forma, levando as mesmas características, tá? Então, todas as células do seu corpo, elas têm exatamente os mesmos genes. Porque toda vez que a célula vai se dividir, se multiplicar, ela copia todo o seu material genético e dá para a célula filha exatamente o mesmo material genético, certo? Então, essa fase aqui é a fase de síntese de DNA. Então, vai haver um processo chamado replicação do DNA, certo? Onde a gente vai duplicar a quantidade de DNA que tinha. Aí é que vai aparecer aquele xizinho do cromossomo, né? Imagine, eu tenho um cromossomo 1 e eu tenho um par, né? Lembra que tudo da gente é impar? Então, eu tenho 2 cromossomos 1. Aí eu tenho 2 cromossomos 2, tá? E assim por diante até o 23, né? Nesse momento aqui, a gente vai ter 2C, né? 2 cromossomos, tá? 2 cromossomos de cada tipo, né? No ser humano são 23 tipos, tá? Então a gente vai ter 23 cromossomos em par. Então, 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 23, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai fazer uma cópia idêntica. A gente vai produzir a cromátide irmã, aquela cópiazinha dos bracinhos do cromossomo de cada um deles. Então, eu vou fazer a cromátide irmã do cromossomo 1 e a cromátide irmã do segundo cromossomo 1. Vou fazer a cromátide irmã do primeiro cromossomo 2 e vou fazer a cromátide irmã do segundo cromossomo 2. E assim eu vou fazer com todos os 23 pares, com todos os 46 cromossomos, certo? Eu vou sintetizar o que? DNA. Eu vou fazer de 2 cromossomos 4 de cada tipo, só que eles ficam ligados assim, coladinhos, e a gente vê aquela estruturazinha do cromossomo em X, né? Que eles estão ainda, as cromátides irmãs, elas ficam fixas, né? Coladas, né? Aqui, bem normalmente no meio do cromossomo, tá? Então, a fase S é a fase de síntese de DNA, onde a gente vai duplicar todos os nossos genes para passar essas características idênticas para a nossa célula filha, para a célula filha ser idêntica à célula mãe, né? É um clone, tá? Então, a fase S gira em torno de 6 a 8 horas nos seres humanos, onde a gente vai pegar todo o nosso material genético e vai duplicar ele, fazer o processo molecular chamado de replicação do DNA. E depois vocês vão ver isso na disciplina de genética, como funciona direito, tá? Então, depois da fase S, a gente tem a fase G2, certo? Gap 2, ou seja, o segundo intervalo. Depois dessa fase S, de produção do DNA, a gente vai ter a fase G2, que acontece a duplicação dos centríolos. Lembrando, nas células que têm centríolos, né? Nas células que não têm, vai ter a duplicação dos centrossomos, tá? Então, o que significa isso? Aquele parzinho de canudinhos dos centríolos, que fica assim em pares, ele vai fazer um novo par, né? Então, vocês estão vendo aqui que tudo que a gente está fazendo é para a célula ter dois. Um para ela e um para a célula filha, né? Um para a célula mãe e um para a célula filha. Porque todas têm que ficar com todos os elementos da célula para poder funcionar, certo? Então, na fase G0, a célula não está fazendo nada para se dividir.
na fase G1, ela vai produzir todas as organelas em duplicado, né? Ela aumenta de volume, ela incha. Na fase S, ela duplica agora o seu material genético, o seu gene, lá no núcleo. Ela vai fazer todos os genes copiados. Então, ela sintetiza a cromátide irmã de cada um dos cromossomos, tá? E aqui no G2, ela vai duplicar dessa vez os centríolos, tá? Então, aquele parzinho de centríolos vai ser duplicado para fazer o outro par que vai guiar os cromossomos. A gente vai ver mais para frente. Então, aqui nessa imagem, estou mostrando para vocês todos esses eventos, né, que acontecem nesse ciclo, tá? Então, na fase G1, o que acontece é o crescimento celular, tá? Então, na fase G0, são aquelas células que entram por um caminho onde elas não vão entrar em divisão. Não vão mais entrar em divisão, elas ficam quietinhas lá naquela, tá? Se elas vão entrar em divisão, elas continuam por aqui. Então, o que acontece é que aqui a gente está vendo um checkpoint, tá? São dois principais checkpoints que vocês estão vendo aqui, né? Tradução seria ponto de checagem, né? Um momento em que a célula vai checar todos os seus componentes e ver se ela realmente tem condição de seguir com a divisão celular. E se ela tiver condição de seguir, ela passa para a próxima etapa. Se ela não tiver condição de seguir, se ela não tiver com tudo pronto realmente para continuar, aí ela vai parar a divisão, normalmente entrando em apoptose. A gente vai ter uma outra aula que a gente vai falar sobre isso. A apoptose é a morte celular, ou seja, se a célula não tiver em condição de se dividir, ela se mata, certo? Então ela vai morrer e vai ser substituída por uma outra célula. Tá? Então, aqui a gente vai ter um checkpoint, um momento de checar se essa célula tem condição de entrar em divisão. Mas, professor, eu não estou entendendo. Se a célula não se divide, ela vai morrer? Para que serve isso? Para a gente não carregar erros. Tá? É muito importante que a célula só se divida se ela tiver perfeitas condições de se dividir. Se ela tiver qualquer problema dentro da célula e ela se dividir carregando esse problema para as outras células, aí começam outras questões, né, problemáticas que vão ter consequências maiores, porque uma célula problemática ela é facilmente resolvida, né? A gente destrói ela e pronto. Agora, ter muitas células problemáticas, aí é que o negócio aperta, né? Normalmente, isso está relacionado a câncer, por exemplo, para vocês terem uma ideia de como isso é sério, né? Então, se a célula está com algum problema e se aquilo não for corrigido, ela vai morrer. Se ela morrer, bom para a gente, porque ela não vai passar para as próximas células os seus problemas. Mas se ela começa a se dividir e carrega os erros para as outras células, a gente vai começar a ter um monte de células problemáticas e aí começam as doenças, como é, por exemplo, o caso do câncer, que vem desses problemas. Então, a gente vai ter momentos de checagem onde a gente vê se todos os componentes estão ali para a gente dar continuidade à divisão. Se não, ela morre. A célula para de se dividir e já entra em apoptose, que é para morrer. Checou, beleza. Passou para a fase S, onde o DNA vai ser duplicado, né? A duplicação do DNA. E aí, passou da fase S, entra na fase G2. G2, ela vai se preparar para a mitose, então ela vai fazer os centríolos duplicarem e vai ter novamente um checkpoint, né? Aqui é o checkpoint, primeiro, G1S, né? Entre a fase G1 e a fase S. E a gente vai ter o checkpoint G2M, entre a fase G2 e a fase M. Aqui, todo o DNA que foi duplicado vai ser checado para ver se tem algum erro, se houve algum erro na duplicação. Se não, ela segue. Se tiver feito algum erro na duplicação que a gente não consiga corrigir, aí a gente vai entrar em apoptose e a célula não vai se dividir, ela vai morrer. Mas se tiver tudo certo, ela entra na mitose, na divisão celular, certo? Então, vamos embora. Sim, aqui eu estou mostrando para vocês as diferenças de tempo, né? Então, observem que a fase G1, isso varia um pouco de estudo para estudo, de célula para célula, de espécie para espécie, tá? Mas é umas 9 horas para a fase G1, umas 8 horas, 6 a 8 horas para a fase G2, desculpa, S, umas 2 horas na fase G2 e a mitose em si, ela é super rápida. Ela não dura nem 1 hora, tá? Então, a fase de preparação para entrar em divisão ela é muito mais demorada, muito mais complicada, muito mais lenta do que a fase de divisão propriamente dita.
né? E essa fase da mitose ela é dividida em outras subfases, que são a prófase, metáfase, anáfase e telófase, que a gente vai ver aqui durante a aula de hoje. Então, em humanos, todo o ciclo celular gira em torno aí de umas 20 horas, certo? Então, uma célula, para dar origem a outra célula, leva aí umas 20 horas, quase um dia inteiro, para fazer uma célula se duplicar. Tá? Então, as células, por exemplo, da pele, as células do fígado, que tem uma alta taxa de divisão, elas estão praticamente o tempo todo fazendo isso, porque elas precisam repor aquele tecido que está sendo perdido o tempo inteiro. Então a gente chega na fase M, na fase de divisão propriamente dita, né? Aquela fase onde vai acontecer a mitose em células somáticas, lembrem, né? E as células germinativas vão fazer a meiose, tá? Então, vamos lá. Qual a diferença nisso, né? Nessa fase M, qual é a diferença? Então, o que vai acontecer é, aqui na fase M, a gente vai separar as cromátides irmãs em conjuntos completos de cromossomos, né? Lembrem, a gente tem que ter 2 pares de cromossomos, tá? Para cada célula filha. Então, eu tinha lá aqueles 2 cromossomos 1 que estava duplicado nas suas cromátides, lembram? Então, a gente vai ter aqui a pareiazinha dele, né? Aqui a gente vai ter 2 cromossomos 1 duplicados. Então, quando isso daqui se separar, né, eu vou ter uma dessa para um lado, uma dessa para um lado, uma dessa para o outro lado e uma dessa para o outro lado. Então, eu vou ter de novo, no final das contas, eu vou ter 2 pares de cromossomos de cada lado. Lembram? Então, isso vai acontecer com todos os cromossomos. Porque a célula mãe ela tem que ter o mesmo número de cromossomos das células filhas. Isso na mitose, tá? Eu estou falando das células somáticas, aquelas células do corpo todo, né? A célula da pele, célula do neurônio, célula do músculo, célula de praticamente todo o corpo, que vão fazer mitose. A mitose, uma célula com 2 conjuntos de cromossomos, 2 conjuntos de 23 cromossomos, vai terminar com 2 conjuntos de 23 cromossomos em cada célula, certo? Então eu tinha 23 pares aqui, e eu vou ter 23 pares aqui, e vou ter 23 pares aqui, certo? Então as células são idênticas, elas são totalmente iguais, certo? Isso a gente chama de uma divisão equacional, onde a divisão vai dar o mesmo número, é igual, tem o equacional, tem a ver de equação, é a mesma coisa de igual, né? Ou seja, o número de cromossomos aqui da célula mãe e das células filhas são iguais, tá? Isso por quê? Porque a mitose tem a função muito mais de repor o tecido, uma divisão celular que tem a função de regenerar, né? É uma divisão que tem uma função de regeneração, vamos dizer assim, houve um corte, houve uma perda, houve alguma coisa que danificou aquele tecido, aí a gente vai repor, a gente vai regenerar, a gente vai colocar mais células ali que a gente estava usando e agora elas morreram e a gente está precisando repor, né? Sei lá, imagina uma empresa que perdeu uma boa parte dos funcionários agora durante essa fase aí de pandemia e quando a gente voltar, elas vão precisar repor, elas vão precisar colocar de novo as pessoas para trabalhar ali, porque a função vai estar ali, mas não vai ter ninguém para fazer. Então, ela repõe. Então, essa é a função básica da mitose. Então, ali a gente tem na pele, por exemplo. A pele está o tempo todo morrendo, né? Morrendo por causa de sol, morrendo por causa de desidratação. Assim vai. Aí a gente vai e repõe. A gente divide mais células da base e coloca mais células em cima para poder ter a pele íntegra, perfeita, né? E aí, isso é a mitose. Isso acontece no corpo inteiro. As células são totalmente idênticas. Aqui na meiose, o negócio é diferente, tá? Vocês estão vendo aqui que a célula inicia com o mesmo número de cromossomos, né? 23 pares. Mas na primeira divisão, você veja primeiro de tudo que ela tem 2 divisões, ó.
Tem uma aqui e tem duas aqui, tá? Ou seja, uma célula se divide em duas e depois duas células se dividem em 4. Então, vocês vejam, a mitose, uma célula se divide em duas. Acabou a divisão. Aqui é dividida em duas divisões, tá? Então, a gente vai ter uma célula se dividindo em duas, duas células se dividindo em 4. No final das contas, a gente vai ter 4 células, certo? Essa divisão ela é considerada reducional. Por quê? Porque aqui o número de cromossomos não é igual na célula mãe para células filhas, tá? Vejam, aqui a gente tem 2N, dois conjuntos de cromossomos, e depois a gente só tem um conjunto de cromossomo, tá? Então, nessa divisão daqui, a gente tinha aquele mesmo número de cromossomos duplicadinhos aqui. A gente vai ter 23 pares de cromossomos duplicados. Quando a gente divide, a gente vai dividir um desse para cada célula. Não é 4 no final? Então, cada célula vai receber só um desse daqui. Então, lá na mitose, cada célula vai receber 2. Aqui na meiose, cada célula só recebe 1. Tá? Então, cada célula vai receber um desses daqui. Então, no final das contas, as células não são iguais à célula-mãe e tampouco são iguais entre si. Elas são diferentes entre elas mesmas. Ou seja, isso daqui ela tem a função totalmente diferente. Aqui a gente não está falando de regeneração, a gente não está falando de fazer células idênticas. A gente está falando de multiplicação, a gente está falando de reprodução. Essas células elas são células germinativas, células que vão dar origem às células reprodutivas do homem. Por exemplo, aqui poderia ser no homem o que vai dar origem aos como é que diz? Os espermatozoides, tá? Então, aqui seriam os espermatozoides. E vocês se lembram que a gente sempre fala assim, você é o espermatozoide que ganhou, né? Você é o espermatozoide... Porque se fosse outro espermatozoide, você não seria você. Você teria outras características, né? Então, os espermatozoides, eles são totalmente diferentes entre si e são diferentes da célula-mãe, tá? A gente vai ver mais pra frente, mais a fundo, como é que tem essa diferença. Mas, basicamente, o que eu estou falando para vocês aqui são um resumão das diferenças da mitose e meiose, né? Então, mitose, célula mãe iguais às células filhas, ela tem essa função de regeneração do tecido, acontece nas células somáticas, ela é uma divisão equacional, só tem uma etapa de divisão, né? E a meiose, ela tem 2 etapas de divisão, acontece nas células germinativas, ela tem uma função muito mais relacionada à reprodução, né? E as células mães não são totalmente diferentes das células filhas, e as células filhas são diferentes entre si, né? Aqui na mitose, as células são iguais, todas iguais. E aqui as células são todas diferentes, diferentes da mãe e diferentes entre si, tá? Nessa tabela vocês veem a resumão, vamos dizer assim, dos estágios e principais eventos daqui. G0, para aqueles autores que consideram G0, G1, S, G2. Da interfase, né? Da interfase. E depois a próxima etapa da gente, que é a fase de divisão celular das células somáticas, que vão fazer mitose. A mitose vai ser dividida em prófase, prometáfase, dependendo dos autores, não vai ter essa prometáfase, vai passar direto da prófase para metáfase, anáfase, telófase e a última etapa que é a citocinese, que também alguns autores colocam como etapa da telófase. Tá ok? Então, vamos estudar cada etapa dessa e cada evento. Ah, professor, eu preciso aprender esses nomes todinho. Precisa. Infelizmente, esses nomes têm que estar na ponta da língua de vocês. Então, lembrando sempre que essas divisões, essas etapas que a gente fala, interfase, prófase, prometáfase, blá blá blá, isso são divisões didáticas, são divisões que a gente colocou, que a gente, seres humanos, né, depois de estudar o processo, colocou como etapas. Mas, na verdade, é um processo contínuo, certo?
uma coisa vai acontecendo junto com a outra e aí vão andando, caminhando para se dividir. É um processo todo contínuo, certo? Então, a gente dividiu as etapas para ter uma facilidade na hora de estudar, de saber qual o momento que aquela célula está por nome. Mas o processo ele é contínuo na vida real. Não existe um momento que a célula para e faz: eita, agora terminei a intérfase, vou esperar um pouquinho para começar a prófase. Não, tá? É tudo contínuo, tudo acontece ao mesmo tempo, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo de forma contínua. Não tem uma pausa entre as etapas, tá? Tudo acontece, vai acontecendo, vai acontecendo. Só que a gente dividiu para ficar de forma didática mais fácil da gente entender cada processo. Então, a gente já falou da intérfase, eu estou mostrando para vocês de novo ela aqui. Aí vocês estão vendo aqui em cima uma imagem de microscopia óptica, onde vocês estão vendo o material genético colorido, né, corado, com um corante roxo, né, azulado. E aí vocês estão vendo o núcleo. E vocês estão vendo em volta as proteínas que vão fazer aquele citoesqueleto da célula em vermelho, tá? Então, observem que o núcleo daqui ele está íntegro, ele é todo como se fosse uma coisa só e muito bem fácil de a gente discernir aí o que é o núcleo, né? Ele está bem demarcado, bem coradinho, e isso é o que a gente vai enxergar nas células em intérfase, tá? Então, aqui embaixo vocês estão vendo um desenho esquematizando o que você está vendo na imagem acima, tá? Então vocês veem um envoltório nuclear bem demarcado, a célula inchadinha. Aqui a gente vê os centrossomos, né, com os centríolos já duplicados, né, porque esse é o fim da intérfase na fase G2. E a gente vê o núcleo com a cromatina dentro, né? A membrana nuclear está presente e os cromossomos estão relaxados. A gente não consegue ver a diferenciação dos cromossomos. A gente só consegue enxergar aí todos aqueles cromossomos misturados, como se fosse uma sopa de macarrão dentro do núcleo, em formato de cromatina. Então a gente não consegue enxergar aí dentro os cromossomos, né? Diferenciar cada cromossomo. Então, o que acontece na prófase? A prófase é a primeira fase da mitose, da fase M. Então, o que vai acontecer aqui é a condensação dos cromossomos. Tá vendo? Aqui vocês estão vendo a imagenzinha, o desenho desses cromossomos todos enrolados, tá? E aqui vocês estão vendo o que vai acontecer, que é os cromossomos vão começar a aparecer. Então, ele vai passar de cromatina relaxada para cromossomo, que é a fase mais condensada. Então, o que acontece é que os cromossomos vão se condensar, certo? E aí, cada cromossomo vai ficar, né, mostrando aí as suas cromátides irmãs, tá? Então, observem também que aqui em cima a gente está vendo a formação dessas estruturazinhas parecendo uns filamentos que eles estão se colocando para os lados. Então, a gente chama isso os centríolos vão fazer o que a gente chama de fusos mitóticos. Ou seja, aqui embaixo, fusos mitóticos são essas estruturazinhas em forma de cordão que fica de um lado, mostrando, né, de um lado até o outro da célula. Observem que os centríolos eles estavam aqui agrupadinhos na intérfase e eles começam a se afastar, né, justamente pela produção desses fusos. Eles vão se afastando e migrando para os polos das células. Ou seja, eles vão ficar um de um lado da célula e o outro do outro lado. Ou seja, um par de centríolos do lado e um par de centríolos do outro lado. E aí vocês veem os cromossomos se condensando. Aqui na imagem vocês já conseguem diferenciar mais ou menos, né, cada cromossomozinho, apesar de eles não estarem no seu máximo de condensação, não, tá? Então, observem que aqui na imagem a gente só está botando dois cromossomos homólogos, né? Dois pares de cromossomos, tá? Então, você tem o azulzinho e o vermelhinho. Mas, na realidade, vocês sabem que nas células humanas a gente tem 23 pares, no total de 46 cromossomos, que é mais... Dá para você ver melhor na imagem acima, que você vê que tem muitos, né, cromossomos aparecendo. Então, a prometáfase é uma quase metáfase, antes da metáfase, tá?
Então, aqui o que vai acontecer? Lembrando que nem todos os autores eles consideram isso uma fase, né? Alguns vão passar direto da prófase para a metáfase. Então, o que acontece aqui é que a membrana nuclear ela se desintegra. Então, aqui a gente ainda tinha na prófase uma membrana nuclear. Aqui na prometáfase, essa membrana nuclear, o envoltório nuclear, ele vai se desintegrar, ele vai se desfazer, não vai ter mais núcleo, tá? Porque a gente já está com os cromossomos em um estado de condensação que permite que não precise mais dessa proteção, porque ele já está tão condensado, o seu fone de ouvido já está tão enroladinho que já você não precisa, já dá para tirar ele do bolso, que ele não vai se quebrar, tá? Você não vai puxar um fio de dentro do bolso, você vai estar com ele empacotadinho já nesses pedacinhos, tá? Então, os microtúbulos que fazem o fuso, eles já estão dos polos, tá vendo? Vocês estão vendo aqui, os polos, os centríolos estão dos lados, e vocês veem no meio esses fusos mitóticos que ficam de um lado para o outro, né? Vocês veem aqui na imagem em vermelho os polos, né? E esses tubozinhos que vão ficar de um lado até o outro da célula, mostrando o caminho para os cromossomos depois, mais tarde, se separarem. Nessa próxima etapa, que a gente vê aqui, a metáfase. O nome metafase é justamente porque os cromossomos que estão agora no seu mais alto grau de condensação, eles agora estão alinhados no que a gente chama de placa metafásica, certo? Então, a placa metafásica é essa parte assim do centro aí da metáfase, onde vocês conseguem enxergar que todos os cromossomos estão alinhados, certo? Então, essa placa também é chamada placa equatorial, né? Que é tipo o meio da célula, e vocês veem que todos os cromossomos eles ficam alinhadinhos aí, e vocês veem que eles estão no seu mais alto grau de condensação, super bem marcados. Vocês veem os bracinhos dos cromossomos aí com facilidade, né? Ele não está difícil de você ver. Então, a gente está aqui com o que a gente chama de cromossomo metafásico. Aquele cromossomo do estado da metáfase que ele está no seu mais alto grau de condensação, certo? Então, aqui os cromossomos estão alinhados e vocês conseguem ver também os fusos mitóticos que estão apontando para onde eles devem ir na sua divisão. Então, você tem os polos dos fusos, né, onde tem os centríolos, que produziram esses tubozinhos, tá? Eles são os microtúbulos, eles são formados de tubulina, daquela mesma proteína que forma também parte do nosso citoesqueleto. Então, vocês veem aí que os microtúbulos eles apontam para onde os cromossomos devem ir, né? Os cromossomos eles se ligam. Nesse momento aqui, o que vai acontecer na metáfase é que o centríolo vai produzir esse fuso que vai chegar até o cromossomo, e no cromossomo ele se liga ao centro do cromossomo. Então, a gente vai ter aqui cada cromossomozinho dele com aquelas duas cromátides irmãs, e o seu centro aqui ligado a um fuso que vai até um dos polos, e o outro lado, o outro fuso que vai para o outro polo. Então, o que vai acontecer exatamente na anáfase é que esse centro aqui dos cromossomos ele se desfaz e cada cromátide irmã segue para um lado, né? Então, aqui a gente tinha as cromátides irmãs se separando e seguindo cada uma para um lado do seu polo, né? Que ele vai para um dos lados, vai compor a célula filha, né? Então, cada cromossomozinho desse, que agora vai ser um cromossomo filho, né? Depois que as cromátides irmãs se separam, elas agora são consideradas cromossomos, né? Separados, elas são um cromossomo individual. Então, veja aqui que a gente tinha os parezinhos de cromossomos formando tipo um X, e aqui cada braço daquele foi para um lado, né? Então, cada braçozinho daquele vai para um polo da célula e se separa, e no final das contas vocês estão vendo que a célula vai ter, essa célula que a gente está ilustrando aqui embaixo, tinha no início 4 cromossomos, né? 2 pares, um par azul e um par vermelho. Ela vai continuar tendo 2 pares, tá vendo? Então aqui no caso da célula humana, que tem 23 pares,
ela vai ter 23 pares em cada lado, né? Então aqui a gente tinha um parzinho que estava colado, que a gente chamava de cromátides irmãs. Quando eles se separam, a gente vai ter cada um aqui um cromossomo filho, tá? Então cada um vai para um lado e no final das contas a gente tem 23 pares de cromossomos em cada célulazinha dessa que vai se formar, tá? Então essa é a anáfase. A anáfase é o momento da separação, ou seja, as cromátides irmãs se separam e dão origem aos cromossomos filhos que seguem o fuso para os polos. Elas vão seguir o fuso mitótico até o polo da célula. E aí a gente vê no fim a telófase, quando acontece tudo ao contrário da prófase, quando os cromossomos eles vão se começar a descondensar novamente, né? Eles vão descondensar, formando essas manchinhas de novo, né? Eles vão se desenrolando, né? Os seus fones de ouvido começam a se desenrolar e começam a virar uma sopa de macarrão de novo, tudo misturado. Os fusos vão se desfazendo, tá? E aí vocês veem que começa a se formar de novo a membrana nuclear de cada lado. Então, é tudo que aconteceu na prófase, na telófase, acontece ao contrário, certo? Então, vocês estão vendo aí que a gente vai ter o iniciozinho de duas células se formando, né? A gente vai ter duas células que ainda estão ligadas, fisicamente ligadas, mas a gente já tem dois materiais genéticos, tá? Bem separadinhos. Então, o que está faltando aqui agora acontecer é realmente a separação física, né? Então, a última etapa da telófase é a separação física mesmo da célula, né? De uma célula mãe e da célula filha. Então, aqui no final da telófase, os cromossomos chegam aos polos e eles começam a se desfazer, né? Se descondensar e, de novo, começa a aparecer a nossa membrana nuclear que vai separar aí o nosso núcleo do citoplasma em cada uma das células filhas, tá? Então, por que que os cromossomos eles se movem, né? Então aqui eu estou mostrando para vocês uma imagem do túbulo, né? Do pequeno fuso mitótico que se liga até o cromossomo. Vocês estão vendo aqui as cromátides irmãs ainda ligadas e vocês estão vendo aqui do lado o fuso mitótico que vem aqui do parzinho de centríolos que constrói, botando aqui cada unidadezinha de tubulina dessa daqui e vai fazendo o tubo ainda maior. Eles vão colocando mais e mais unidadezinhas de tubulina até fazer o microtúbulozinho desse tamanhão, assim, chegar até o centríolo, né? Até o centrômero do cromossomo, que é a parte central do cromossomo. Então, aqui, bem ao ladozinho do cromossomo, a gente tem essa estrutura que está sendo mostrada aqui com uma bolinha verde, que ela é formada por um monte de enzimas. Enzimas que destroem a tubulina. Elas destroem essa proteína que forma o microtúbulo, certo? Então, o que vocês estão vendo aqui, basicamente, é o que a gente chama de cinetocoro, né? Que em inglês fica com esse K, mas a gente fala com C. Cinetocoro é essa estrutura, fica no centro do cromossomo e tem a função de destruir esse fuso mitótico e é o motor que gera a passagem aí dos cromossomos filhos. Então, o cromossomo filho ele fica daquele jeito, assim, sendo puxado. Na verdade, ele vai ser puxado pelo cinetocoro, né? O cinetocoro aqui vai destruindo esse microtúbulo até chegar ao fuso, ao fim do fuso, que é o centrômero lá, o centrosômero, onde está os centríolos, então que é também o polo, né, da nossa célula que está sendo formada. Então um vai para um lado, o outro vai para o outro e no final das contas eles atingem os polos da célula. Então é o cinetocoro que faz essa proteína, esse motor que a gente chama, né, que vai destruindo o microtúbulo até chegar ao outro lado. Então, o cromossomo é que se puxa até o centríolo, tá? O cromossomo é quem vai se puxar, não é puxado. Não é o centrossomo que vai destruir, é o próprio cinetocoro que fica no cromossomo que vai destruir
o tubinho até chegar ao outro lado, né? Seguindo esse microtúbulo para poder se separar na direção correta. Aqui vocês vão poder ver aqui a fase G1, a fase S, a fase G2 da intérfase, né? Então, aqui vocês estão vendo o número de moléculas de DNA, né, nessa célula que é exemplo, né? Não é uma célula real. Uma célula que tem apenas 4 cromossomos, né? 2 homólogos azuis e 2 homólogos vermelhos. Então, vocês estão vendo que aqui ele tem 4 cromossomos e ela passa da fase G1, onde a gente vai ter a produção das organelas, aumento de volume, né? Alta produção bioquímica. E aí a fase S, onde a gente tem a síntese de DNA, a replicação de DNA. Então, de 4 cromossomos, agora ele vai ter 8. Mas esses cromossomos, eles estão coladinhos, né? Se você for olhar aqui, na verdade você só vai ter 4 cromossomos, tá? Mas esses 4 cromossomos estão duplicados, né? E aí vocês veem aí que vocês têm as duas cromátides irmãs de cada cromossomozinho desse aí, né? Então aqui a gente vai ter 8 cromossomos, mas eles estão ligados, né, ainda. E aí começa a fase G2, onde a gente vai ter aqui a preparo, né, para entrar na fase M. Vai ser revisto aí todo o DNA que foi duplicado para ver se não tem nenhum erro. Se tiver algum erro, vai corrigir. Se não conseguir corrigir, ela nem entra na divisão, né? Ela morre. E aí, se puder entrar na divisão, ela começa prófase, né? Onde acontece a condensação desses cromossomos, acontece a extração, né? Perde a membrana nuclear e os centríolos migram para os polos, fazendo aí o fuso mitótico, tá? Prófase. Metáfase, os cromossomos estão todos alinhados na placa equatorial ou placa metafásica, não é isso? Anáfase, esses cromossomos eles vão se separar. Então a gente vai ter uma cromátide irmã de cada cromossomo desse para cada lado, né? Quando as cromátides irmãs se separam, elas são chamadas de cromossomos filhos, tá? Então vai um cromossomo filho para cada lado de cada um daqueles cromossomos originais. Então vocês vão ver aqui que no final das contas a célula vai ter exatamente o mesmo que a célula mãe, né? Todas as duas células filhas têm o mesmo conteúdo genético das células mães, tá? E aí na telófase acontece a citocinese, que é o processo realmente de divisão, separação física dessas células. Então vocês estão vendo aqui que durante a telófase a gente vai ter de volta, né, cada 4 cromossomos em cada célula e aí termina cada célula com 4 cromossomos, como mostra aqui na imagem. Essa citocinese, que é a separação física mesmo da célula, ela pode acontecer de duas maneiras diferentes. Na célula animal, né, nas células animais, acontece uma citocinese centrípeta, ou seja, acontece de fora para dentro. Então, aqui vocês estão vendo que vai se acumulando um monte de vesículas com proteínas elásticas, né, de actina, e essas proteínas elásticas elas vão puxar, né, fechar esse anel que se forma na célula. Né? Imagine que se forma aqui um anelzinho. E isso daí ele vai fechar e vai estrangular. Ó, é um fechamento por estrangulamento. Que a gente viu lá naquela primeira imagem da divisão celular. Onde essas células vão se estrangular até se separar. Né? Elas vão fechando, fechando, fechando até que elas se separam. Certo? Então é de fora para dentro. Certo? E aqui em cima a gente vê a divisão da célula vegetal, que vocês lembram, ela tem a parede celular de celulose, né? Então essa parede celular, ela segura a estrutura da célula, ela não permite que a célula faça esse tipo de estrangulamento. Então o que acontece é que as vesículas que vão se acumulando aqui no centro, elas vão formar uma nova parede. Elas vão se acumulando, acumulando celulose aqui e formar uma nova parede até que vai dividir essa célula aqui em duas, tá? Então ela é uma citocinese centrífuga, que vai ser de dentro para fora, certo? Então,
aqui é mais uma, né, diferença entre a divisão celular, células vegetais e animais. A partir de agora, a gente vai estar falando sobre a divisão da meiose. A meiose, ela é uma divisão que está mais relacionada a processos de reprodução dos seres, né? E não processo de restauração de tecido, tá? Então aqui a gente está falando de células apenas reprodutoras, tá? Células que vão dar origem aos gametas, como o espermatozoide e o óvulo, no caso dos homens, né? Dos seres humanos. Então, aqui a gente está falando daquelas células sexuais, né? E antes a gente estava falando da mitose, que quem faz aquele tipo de divisão celular são as células somáticas, todas as outras células que compõem o corpo. Então a mitose tem uma função muito mais de regeneração do tecido do que de qualquer outra coisa. A meiose tem uma função muito mais de reprodução, de gerar células sexuais, tá? Que vão fazer a reprodução sexual, certo? Então, aqui vocês já podem ver que nesse esquema a gente vai ter aqui a replicação do DNA na fase S, da intérfase, e depois a gente vai ter meiose 1 e meiose 2, né? Que a gente já falou, a meiose ela tem duas grandes etapas de divisão. Vocês também podem ver aqui que a gente tem uma célula sendo ilustrada com dois... aqui só tem um par de cromossomos, né? Vocês estão vendo. E vocês estão vendo que a célula se divide formando umas células com metade do número de cromossomos, né? E aqui no fim, cada cromátido irmã se separa e cada célula dessa vai ter apenas metade do número de cromossomos da célula mãe original. Então a gente chama essa célula diploide, né? Que tem dois conjuntos de cromossomos, e essa célula aqui de haploide, que só tem um conjunto de cromossomos. Então a célula mãe e a célula filha são diferentes. Vocês estão vendo aqui que as células filhas também são todas diferentes entre si, né? Então, vocês veem que cada espermatozoide é diferente, cada óvulo é totalmente diferente. A meiose ela vai ter algumas etapas a mais do que a mitose. Então, vocês estão vendo aqui que a meiose vai ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Depois a segunda fase, né? Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Tá? Então, essa primeira etapa, a prófase 1 da meiose, ela é subdividida em vários outros subetapas. Então, a gente vai ter o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então, essas são as subfases da prófase 1. Depois acontece a metáfase 1, anáfase 1, telófase 1 e finalmente a gente vai ter a fase 2, que é muito semelhante à mitose. A diferença é que aqui a gente só vai ter metade do número de cromossomos. Então, a mitose é igual à meiose da fase 2 da meiose, só que aqui a gente só tem 23 cromossomos, né? Enquanto que aqui a gente tem 46 cromossomos, tá? Nos seres humanos, né? Lembre que toda vez que eu falar esse 23, 46, isso é o número de cromossomos nos seres humanos, né? Em outros seres vivos, esse número varia, certo? Então, lembrando sempre que o produto final, né? A célula, ela vai ser haploide, tá? Por que ela vai ser haploide, professor? Ela só tem metade do número de cromossomos. Ou seja, no início ela começava com dois conjuntos de cromossomos. E no final ela só vai ter um conjunto de cromossomos. Por que isso? Porque essa célula é uma célula sexual. É uma célula que vai precisar se juntar com uma outra célula, né? Vamos dizer que aqui seja um espermatozoide. Então é uma célula masculina que vai se juntar com uma outra célula feminina que também tem um conjunto de cromossomos, né? E vai dar origem a uma célula ovo, né? O zigoto, na fecundação, que é o 2N, que vai ter um conjunto de cromossomos do pai e um conjunto de cromossomos da mãe. E aí gera o filho. Então, eu preciso que as células sexuais, os espermatozoides e os óvulos, ele tenham só metade da minha carga genética. Porque para eu ter um filho, o filho ele não pode ter 2, 3, 4, 5, 6 conjuntos de cromossomos. Ele tem que ter apenas 2. Um conjunto vem do pai e um conjunto vem da mãe. Então,
a mãe e o pai, eles precisam produzir células que tenham metade do seu conteúdo genético para poder juntar com o do pai e fazer o filho, tá? Então, exatamente para isso que a meiose vem. Ela vem fazer células que têm metade do conjunto de cromossomos da célula mãe, certo? Outro conceito muito importante é o conceito de crossing over, né? Ou, traduzido, a gente fala de permutação gênica, certo? Então, é um evento que acontece durante a meiose, que é muito importante, onde os cromossomos homólogos trocam pedacinhos entre si, embaralham os seus genes. Isso para quê? Para que o cromossomo traga genes da mãe e do pai misturados, né? Eu estou falando agora vamos dizer assim, do avô e da avó que vai gerar aquele filho, tá? Então, esse ser vivo aqui, o pai, no caso, o pai, ele vai precisar, ele foi formado a partir de cromossomos do seu pai e da sua mãe, né? Os avós dessa criança daqui, tá? Então, tem metade dos cromossomos do pai e metade dos cromossomos da mãe. E aí eles se misturam entre si para gerar um cromossomo novo, que não tinha nem no pai nem na mãe. E esse cromossomo vai para o filho, tá? Isso acontece aqui também, e a função básica do crossing over é gerar variabilidade. É fazer com que o filho venha com o olho do pai e o cabelo da mãe, e não vir todo parecido com um só pai, entendeu? Ele traga essa mistura dos genes do pai e da mãe para sempre as crianças serem muito diferentes, né? E nunca um pai e a mãe ter filhos exatamente iguais, certo? Isso, variabilidade, é uma questão evolutiva que dá vantagem à espécie, né? Uma espécie muito variável, ela responde de maneira muito variável ao meio, né? Então imagine assim, por exemplo, nesse caso agora que está tendo o coronavírus, vocês viram que algumas pessoas pegam o vírus e ficam com um quadro bem leve. Outras pessoas chegam a morrer. Então, pessoas diferentes, da mesma idade, né? Eu não estou nem falando de grupo de risco nem nada. Pessoas da mesma idade, com mesmas características. Uma pega e tem uma gripe leve, e a outra pega e quase morre. Ou morre, né? Então, são pessoas que estão respondendo ao ambiente de maneira diferente, certo? É o que a gente chama de organismo, né? É o organismo da pessoa que é diferente. Então, isso é causado justamente porque geneticamente elas são totalmente diferentes, tá? Se todo mundo fosse igual, chegasse uma gripe aqui que matasse todo mundo, morria a espécie inteira e todo mundo desaparecia. Não tinha mais ser humano, né? Então, a variabilidade é uma vantagem evolutiva, tá? Algumas pessoas vão ser mais sensíveis e mais resistentes a outras coisas, tá? Então, isso é uma vantagem do ponto de vista de evolução. Então, vamos lá. Na meiose, a prófase 1, a primeira etapa, ela vai ser dividida em outras etapas, né? Então, vocês lembram lá que na prófase 1, o que vai acontecer é a degradação da carioteca, né? Do envelope nuclear. Também vai se desfazer o nucleolo. A gente também fala que a cromatina, né? Aquele filamentozinho de DNA, vai se condensando, vai se enrolando para formar o cromossomo do jeito que a gente enxerga no microscópio óptico, não é isso? Então, a gente vai ver aqui que isso vai acontecer na prófase 1 da meiose também, mas de maneira um pouco diferente, certo? Então, vamos lá. Na primeira etapa, no leptóteno, leptos vem do grego que significa fino, tá? Então, aqui nessa primeira etapa, os cromossomos ainda não estão aparecendo. Então, as cromátides estão ainda fininhas ainda, eles não estão enroladas, está o início, né, do processo. Então, inicia-se o processo de condensação dos filamentos, tá? E também vai acontecer, as cromátides irmãs estão pareadas ali. Então, justamente o que acontece no zigóteno, zigos, par, certo? Então, pares. Por que isso? Significa que os cromossomos homólogos, eles vão ficar pareados, ou seja, eles vão ficar um juntinho do outro, né? Então, lembrando aqui, as células humanas vão ter 23 pares. Então, cada um vai ficar junto do seu par. Cromossomo 1 corre lá junto do cromossomo 1. Cromossomo 2 corre para junto do cromossomo 2. Cromossomo 3 corre para junto do cromossomo 3. Até o último cromossomo, todos eles vão ficar emparelhados. Por quê, professor? Porque aqui vai acontecer
o evento que a gente estava falando no slide anterior, que é a permutação, certo? Então, depois que todos os cromossomos estão pareados, o que vai acontecer é o paquíteno. A próxima etapa chama Pacus, né? Vem de espesso. Então, o paquíteno acontece a permutação, ou seja, o crossing over. Então, aqueles homólogos que estavam todos emparelhados, todos em pares, eles vão trocar pedacinhos entre si. Então, vamos dizer aqui, olhando aqui para a imagem, a gente vê que os cromossomos homólogos, eles vão trocar pedacinhos. Então, eu vou pegar um pedacinho daqui e vou colar nesse daqui. Vou pegar um pedacinho desse daqui e vou colar nesse daqui. Então, a gente fica trocando pedacinhos. É como se eu tivesse várias receitinhas de bolo. Tem o bolo da minha avó por parte de mãe, tem o bolo do meu avô, e aí eu vou dizer, o bolo de milho eu pego da minha avó, o bolo de fubá eu pego do meu pai, o bolo de pé de moleque eu pego da minha mãe. Então, eu vou embaralhar as receitas para que o livro que o meu filho vai receber, ele tenha as receitas misturadas. Então, um filho vai receber a receita do bolo de milho do pai e um outro filho vai receber o bolo de milho da mãe. O outro filho vai receber um bolo de fubá do pai e o outro filho vai receber o bolo de fubá da mãe. Então, essas misturas fazem com que todos os filhos de um mesmo casal sejam diferentes. E todos os seres humanos sejam totalmente diferentes entre si. Isso é muito importante para a variabilidade, né? Como eu falei para vocês. Então, isso acontece aqui no paquíteno, né? Da prófase 1 da meiose. Então, acontece por quê? Porque os cromossomos homólogos eles se emparelharam lá no zigóteno e aí aqui eles trocaram de pedacinhos entre si, tá? Então, o que acontece em seguida é a prófase 1, o diplóteno, né? Diplóteno, ou seja, vem de diplos, né? Duplo, que acontece é que aqueles cromossomos que estavam trocando pedacinhos, eles vão começar a se afastar, né? E eles vão começar a se separar, porém, eles ainda estão com aqueles braços colados, porque eles estavam trocando pedaços entre si, né? Então, esses xizinhos aqui que ficam entre os braços dos cromossomos, a gente chama de quiasmas, tá? Então, formação dos quiasmas, que vem de X, tá? Exatamente porque os cromossomos homólogos, eles estão com o bracinho um coladinho no outro, certo? E aí eles tentam se afastar, mas eles não conseguem. Então a gente tem os cromossomos duplos, né? Por isso, diplóteno. E aí no fim acontece a diacinese, ou seja, a dia, né, que vem de grego através, e cinese, que vem de movimento. Também é daí que vem o nome cinema, né? E aí a questão de cinemática, de física, né, de física do movimento. Então vem desse mesmo nome, de cinese. Então, diacinese, que é através do movimento, eles vão se afastar ao máximo, formando essas estruturas em círculo, porque os cromossomos se afastam, mas as suas pontinhas estão ligadas, né? Então, eles formam esses círculozinhos, que fica um tentando se afastar do outro, mas eles estão presos entre si, tá? Com a pontinha presa ali um do outro. Então, eles vão formar essas estruturas que a gente consegue enxergar no microscópio, que fica um círculozinho, tá? Então, aqui acontece o final da condensação, né? Em todo esse processo, os cromossomos estavam tentando se condensar mais e mais, né? Você vê aqui a diferença dessa imagem para essa. Você vê na de cima, eles estão ainda mais fininhos, e na de baixo eles já estão mais grossos, tá? Então, é um processo contínuo, onde vocês estão vendo aqui na imagem, por exemplo, a carioteca, ela está se desfazendo, né? Acontece aí a destruição, a desintegração da carioteca, e o núcleo também some, e a migração dos centrossomos, né? Ou seja, aqueles fusos mitóticos que estão acontecendo aqui em volta, tá? Migrando aí para os polos da célula. Isso tudo ao mesmo tempo que a gente está falando desses fenômenos genéticos aqui, tá? Então, no máximo de condensação, a gente tem a metáfase 1. Na metáfase 1, os cromossomos estão alinhados também nessa placa metafásica, como a gente falou, né? Da mesma maneira na mitose, certo? Porém, vocês estão vendo aqui que eles estão muito diferentes, né?
Por quê? Porque os cromossomos homólogos estão pareados nessa placa metafásica. Na metáfase da meiose, a gente tinha os cromossomos alinhados assim, né? Então, cromossomo 1 junto de cromossomo 1, ou não, né? Eles podiam estar bem distantes, tá? Mas eles estavam alinhados dessa maneira. Já aqui, eles estão alinhados em pares. Então, aqui vocês estão vendo que está cromossomo 1 junto do cromossomo 1, cromossomo 2 junto do cromossomo 2, e assim por diante, alinhado nessa placa metafásica. Que, na verdade, na imagem a gente vê dessa maneira, assim, né? Que é bem diferente do que a gente visualiza num desenho esquemático, tá? Então, os homólogos, eles estão na placa equatorial ou na placa metafásica, certo? E ainda existe, né, aqueles quiasmos. Os bracinhos dos cromossomos homólogos, alguns ainda estão ligados, certo? E ocorre também que o núcleo, a parte central do cromossomo, ela vai se ligar ao fuso mitótico, né? Onde aqueles fusos eles vão ser usados pelo cromossomo para se guiar na separação. Nesse caso aqui, o que é que vão se separar? Então, na anáfase 1 da meiose, o que se separa são os cromossomos homólogos. Isso é muito importante. Na anáfase da mitose, o que vão se separar são as cromátides irmãs. Aqui, o que vão se separar são os cromossomos homólogos, tá? Então, se essa imagem daqui fosse uma mitose, né, a gente ia ver esses bracinhos aqui se separando. Ia um para um lado e ia um para o outro, certo? Então, não é o que acontece na anáfase 1 da meiose. Na meiose, vocês estão vendo que os dois bracinhos que estavam ligados, eles vão juntos para um lado, certo? E os dois outros bracinhos que estavam ligados aqui do outro cromossomo 1 vai para o outro lado. Então, o que é que vai se separar na anáfase 1 da meiose? Os cromossomos homólogos. As cromátides irmãs ainda estão unidas, elas não se separaram, certo? Então, a gente vai ver aí a separaçãozinha, né, desses cromossomos homólogos. Vai um cromossomo 1 para o lado e o outro cromossomo 1 para o outro. Um cromossomo 2 para o lado e o outro cromossomo 2 para o outro. Um cromossomo 3 para um lado e o outro cromossomo 3 para o outro. Até o 23º. Vai só um de cada para cada lado. Vai 23 para um lado e 23 para o outro. Certo? Isso nos seres humanos. Então, no fim da anáfase, acontece a descondensação dos cromossomos, né, todos fazendo de novo a cromatina. Isso não vai acontecer em todas as células, só aquelas células que têm o processo de produção, né, dos gametas de forma mais lenta. Aqueles que estão em alta atividade, né, produzindo muito espermatozoide, muito óvulo, eles não vão nem descondensar, eles já seguem para a próxima etapa. A próxima etapa é a telófase, né, onde acontece essa descondensação dos cromossomos, que pode acontecer, mas nem sempre. Da mesma forma, a carioteca, né, a membrana nuclear, ela pode se refazer, né, se formar um novo núcleo ou não, né, nem sempre. Como a gente vai prosseguir para uma outra divisão, então nem sempre isso acontece, né? E aí a gente tem a citocinese, onde essas células aqui vão se separar, certo? Então, vai haver a quebra física mesmo dessas duas células. Vão gerar células haploides, ou seja, com apenas um conjunto de cromossomo. Aqui nessa imagem você já vê que a gente está tendo aqui a citocinese, né? Está sendo separada fisicamente as duas células. E vocês estão vendo que aqui ela tem um cromossomo 1, um cromossomo 2. E aqui ela tem um cromossomo 1 e um cromossomo 2. Vocês veem que elas estão com os pedacinhos trocados, né? Estão vendo aqui? Por quê? Porque houve o crossing over, né? Ele tem pedacinhos de uma no cromossomo da outra. Tá vendo? Então, isso a gente pode ter, né, essa divisão e aí vai acontecer essa intercinese. Intercinese é um intervalo curto entre essas duas etapas da meiose, certo? Aqui, vocês estão vendo nessa imagem o que a gente chama de pontes cromossômicas. Isso é um erro, tá? Não é para acontecer, mas como tem nessa imagem, é bom a gente mostrar para vocês o que pode acontecer, alguns erros, quando os cromossomos homólogos, eles não se separam direito na hora que fizeram crossing over. Aí tem lá o quiasma. Aquele quiasma não se separou e aí eles
ficaram como se fosse uma ligaçãozinha entre os cromossomos homólogos, né? A cromatina está lá ligando eles. Isso é horrível para a célula, porque facilmente isso vai se quebrar, e pode se quebrar no lugar errado, né? E aí uma célula ia ter um pouquinho a mais de DNA e a outra célula ia ter um pouquinho a menos. Então podia faltar algum gene nessa célula, essa célula provavelmente ia morrer, né? Pelo certo, mas ela pode até manter o erro, tá? Então isso aqui é um erro, tá? O nome disso daqui é ponte cromossômico. E aí acontece, depois disso, a meiose 2, que, como eu falei para vocês, ela é muito, muito parecida com a mitose, certo? Então ela vai ter a prófase, vai ter a metáfase, vai ter a anáfase, vai ter a telófase, certo? Da mesma maneira, com os mesmos eventos. Qual é a diferença? A diferença é que essa célula daqui, ela é uma célula haploide, certo? Então significa que ela só tem metade do número de cromossomos. Então, no caso dos seres humanos, é uma célula que tem 23 cromossomos, né? E não 23 pares. Ela só tem 23 cromossomos. Mas ela vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai se condensar, né? Mostrando os cromossomos. Vai desintegrar o núcleo e a carioteca. Isso se é que eles se formaram de novo, né? Como eu falei para vocês, nem toda célula vai formar carioteca nova. Ela já pode passar direto para a meiose 2, tá? E aí a metáfase 2, aqueles cromossomos se alinham na placa metafásica da mesma forma, separam-se os centrômeros e na anáfase 2 vão se separar as cromátides irmãs, da mesma forma como acontece na mitose. Mas observem aqui que cada cromossomozinho desse está levando pedacinhos um do outro, né? Então, esses cromossomos eles passaram pelo crossing over. Então, eles não são mais iguais. Não é um cromossomo inteiro do meu pai e nem um cromossomo inteiro da minha mãe. Aquilo está misturado, tá? Está misturado ali. E aí vocês veem que eles são diferentes entre si. Totalmente diferentes, né? E aí, na telófase 2, acontece tudo o que aconteceu na prófase, só que o contrário, né? Então, vai ter a descondensação dos cromossomos, vai aparecer de novo o nucleolo e vai aparecer de novo a membrana nuclear, a carioteca, certo? E no final, de novo, essas células vão ter a citocinese, que elas vão se separar fisicamente, e aí vocês vão ter 4 células filhas, todas haploides, com apenas metade do número de cromossomos da célula mãe. Beleza? Então aí a gente finalizou a meiose. Então, para falar um pouquinho das consequências desse tipo de divisão, né, a gente vê que a gente tem o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então, todos esses eventos acontecem dentro da prófase 1 da meiose. Então, no leptóteno, a gente tem os cromossomos iniciando a sua condensação. E aqui no zigóteno acontece uma coisa muito importante, que é o pareamento, né? Os cromossomos vão ser pareados. Eles vão parear 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, sempre pareadinhos. Aqui no paquíteno acontece uma coisa muito importante, que é a questão do crossing over, tá? O crossing over é troca de pedacinhos entre os cromossomos homólogos, tá? E aí, no diplóteno, esses cromossomos homólogos, vocês estão percebendo que ele continua, né? Aqui a condensação, eles vão ficando mais grossos e mais grossos, tá? Isso é contínuo. E aí, aqui vocês estão vendo os quiasmas, né? Os quiasmas são aqueles cruzamentozinhos entre os cromossomos homólogos que mantêm eles unidos. E aí, no final da diacinese, a gente tem a tentativa de separação desses cromossomos, mas eles ficam unidos pelos quiasmas, que são essa partezinha aqui dos braços deles que estão unidas. Nessa imagem aqui, vocês estão vendo como se fosse uma aproximação, tá? Dessa estrutura. Então, aqui vocês estão vendo uma imagem de microscopia, onde vocês veem como é a estrutura mesmo. E aqui vocês estão vendo um que a gente chama complexo sinaptonêmico, onde vai acontecer o crossing over. Isso é um processo muito cuidadoso, feito com muito cuidado. Por quê? Porque a gente tem que quebrar DNA dos dois lados, dos dois cromossomos, mas a gente não pode perder nenhum pedaço. E esse corte tem que ser feito exatamente no mesmo lugar, para que nenhum cromossomo receba mais informação, nem o outro fique sem a informação original.
porque eles vão trocar exatamente o mesmo pedacinho, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, vocês estão vendo aqui em cima, como acontece esse processo. Então, a gente tem a cromátide 1, cromátide 2, né? As cromátides irmãs de um cromossomo homólogo. Cromátide 3, cromátide 4 do outro cromossomo homólogo. Eles vão se unir, tá? Vocês estão vendo aqui o que acontece na intérfase, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então, o que vocês estão vendo é o que vai acontecendo. Eles se unem, eles trocam pedacinhos, depois eles vão se separando. Para que tudo isso? Né? Para que esse crossing over? Por que é tão importante? Então, aqui vocês estão vendo uma célula desenhadinha, né? um esqueminha, mostrando uma célula que só tem um par de cromossomo. Né? Vocês sabem que isso não é a realidade. A realidade dos seres humanos é 23 pares. Então, imagine aí, a gente vai ter aqui uma célula que tem um gene Azão do pai, vamos dizer, e o gene Azinho da mãe no outro cromossomo. Bzão do pai e o Bzinho da mãe no outro cromossomo, certo? E aí, durante a fase S da intérfase, a gente duplica, né? Vocês estão vendo que a gente vai ter cópias idênticas. Estão vendo? Então, a gente vai ter aqui cromatina, a cromátides irmãs do pai e as cromátides irmãs da mãe. Então, ele tem cópias idênticas aqui. Você veja que, vamos dizer que isso é o gene para a cor do olho. Então, vocês estão vendo que eles são um pouco diferentes, né? O da mãe e o do pai são diferentes, certo? E aí, vocês estão vendo aqui que vai haver o crossing over, né? A permutação. Então, aqui a gente vai trocar pedacinhos, né? Vocês estão vendo? Então, esses pedacinhos que trocaram, a gente botou um gene aqui do pai no cromossomo da mãe e colocou um gene aqui da mãe no cromossomo do pai. E aí vocês vão vendo aqui que agora esse cromossomo ele vai se separar. A gente vai separar primeiro aqui na metáfase, na anáfase 1 e depois aqui na anáfase 2, né? E aí cada um desses daqui vai para uma célula diferente na meiose. Então aqui vocês estão vendo justamente isso, ó. Cada célula filha recebendo um desses cromossomozinhos. Observem que como a gente trocou um pedacinho, a gente vai ter aqui um cromossomo totalmente diferente desse, que é totalmente diferente desse, que é totalmente diferente desse, certo? Então, pensem que isso aqui eu estou só ilustrando para vocês entenderem por que cada célula é diferente nesse processo. Porém, isso acontece em vários pontos do cromossomo e em todos os cromossomos. Veja, a gente tem 23 pares de cromossomos. São 46 cromossomos trocando pedacinhos entre seus pares, tá? Lembre-se que isso nunca vai acontecer entre cromossomos não homólogos. Não tem troca, por exemplo, entre o cromossomo 1 e o cromossomo 2. Não tem troca entre o cromossomo 20 e o cromossomo 2. Não tem troca entre cromossomos não homólogos. Essas trocas da forma natural, saudável, acontecem entre cromossomos homólogos. Cromossomo 1 com cromossomo 1, cromossomo 2 com cromossomo 2, cromossomo 3 com cromossomo 3, tá? E aí eles trocam pedacinhos, no final das contas essa embaralhada vai dar que cada espermatozoide é diferente do outro. E cada óvulo é diferente do outro, tá? Essa imagenzinha vocês estão vendo já no fim do paquítano, né? Vocês estão vendo aqui uma imagem de microscopia eletrônica, onde vocês veem aqui dois cromossomos homólogos, né? E aqui os outros dois cromossomos homólogos. Desculpa, cromátides irmãs e cromossomos homólogos. Então, aqui vocês estão vendo justamente o centrômero, né? Aquilo que liga essas cromátides irmãs. Vocês estão vendo que elas estão ligadinhas. E vocês estão vendo os quiasmas, as partes dos bracinhos que elas estão trocando pedacinhos, né? Justamente aqui eu estou mostrando para vocês o esquema que ilustra o que está acontecendo aqui em cima. Então, vocês estão vendo que o que está acontecendo aqui é o crossing over, né? Vocês estão vendo que eles estão trocando pedacinhos. Então, esse daqui, o azulzinho, está recebendo um pedaço vermelhinho e esse daqui, vermelhinho, está recebendo um pedaço azulzinho, certo? Então, é isso que vai acontecer. Os cromossomos homólogos eles vão trocar aí pedacinhos entre as suas cromátides irmãs para embaralhar os genes e para ter variabilidade. Já aqui nessa imagem, eu estou mostrando para vocês agora uma célula que tem 3 cromossomos, pares, né? 3 pares de cromossomos. Então, vocês estão vendo aqui um par aqui, outro par aqui e outro par aqui, tá? E aí, imagine, durante a fase S, tudo isso é duplicado e a gente vai ter isso daqui, né? Então,
vocês estão vendo aqui que durante a meiose, aqui a gente não está falando de crossing over, tá? Veja que em nenhum momento eu estou embaralhando os pedacinhos. Aqui eu estou falando só de embaralhar os cromossomos, né? Veja, essa célula daqui, ela recebeu também, como todo mundo, metade do pai e metade da mãe. O vermelhinho vamos dizer que é da mãe e o azulzinho vamos dizer que é do pai. E aí eu vou embaralhar. Eu vou embaralhar não só os pedacinhos dos cromossomos, como eu vou embaralhar os cromossomos. Então vamos dizer que nessa célula daqui a gente recebeu todos os do pai e todos os da mãe, né? Separou eles e aí as células filhas vão ter todos os cromossomos da mãe em umas células e todos os cromossomos do pai na outra. Mas nessa de baixo daqui eu troquei o cromossomo 3, né? E aí esse conjunto vai vir para um lado e esse conjunto vai vir para o outro. E aí as células vão receber 2 da mãe aqui e 1 do pai, e 2 do pai aqui e 1 da mãe. Aqui eu fiz o contrário, troquei o primeiro e mantive os outros. E assim por diante, vocês estão vendo que a gente tem como ter variedade também, só pelo fato de trocar os cromossomos de lugar na hora de separar na anáfase 1, né, que vou separar os homólogos. Então observem que se a gente for considerar 2 elevado a n, né, quando a gente vai fazer essa conta, quantas são as possibilidades de células diferentes sem o crossing over, só embaralhando, então a gente vai ter 2 elevado a n. N é igual ao número de cromossomos daquele ser vivo. Então, nos seres humanos, a gente tem 23 diferentes cromossomos, 23 pares. Então, 2 elevado a 23 é esse número aqui. Ó. Então, essa é a quantidade de possibilidades de células diferentes que a gente pode ter somente embaralhando os cromossomos. Eu não estou falando de crossing over. Quando a gente coloca o crossing over aqui, além disso, se eu tivesse aqui um pedacinho desse daqui de um pedacinho desse daqui ser do outro, um pedacinho daqui ser do outro, eles iam ser tão diferentes entre si que esse número aqui chega a infinito, certo? Então, existem inúmeras, infinitas possibilidades de variedade entre essas combinações de genes. E é por isso que ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é totalmente diferente um dos outros. Mesmo filhos do mesmo pai e mãe são diferentes entre si, certo? Até irmãos gêmeos, né? Gêmeos não idênticos, são diferentes entre si, justamente por causa dessa quantidade de variabilidade possível, por causa dessa embaralhadinha que a gente dá nos cromossomos e também por causa do crossing over. E para finalizar, vocês veem uma tabelinha que resume cada um dos principais estágios e os principais eventos de cada estágio. Então, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, citocinese, intercinese, se tiver. Depois, meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, citocinese, certo? Então, o que acontece em cada evento está escrito aqui do lado. Vou só destacar para vocês os homólogos alinhados e os homólogos se separam na meiose 1. E aqui embaixo, assim como na mitose, quem vai se alinhar são os cromossomos, as cromátides irmãs, que vão se separar na anáfase 2, que é igual à mitose, certo? Então, atento aí para esse detalhe, que é muito importante. Como é que a gente sabe? Como é que a célula sabe que está na hora de entrar na fase da intérfase? Como é que ela sabe que está na hora de entrar na fase M? Como é que ela sabe que está na hora de fazer o crossing over? Como é que ela faz isso? Como é que a célula se controla? Né? A célula não tem cérebro, a célula não tem sensação, a célula não sente as coisas como a gente sente. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai ser controlada de maneira química. Tudo na célula é controlado de maneira química. Então, a gente tem o controle do ciclo celular também de maneira química. Né? A gente tem famílias de moléculas, grupos de moléculas, tipos de moléculas que são responsáveis por iniciar e finalizar esses processos. Elas geram reações químicas em cadeia. Tá? Então, essas reações químicas em cadeia, quando a gente fala em cadeia, pensa assim no efeito dominó. Né? Uma reação química derruba outra, que causa uma outra reação química, que derruba outra pecinha, que causa uma outra reação química. Isso é uma reação em cadeia. Uma reação gera outra, que gera outra, que gera outra, certo? Então, a gente vai ter aqui as ciclinas, né, que são algumas moléculas responsáveis por esse
controle do ciclo celular, e as quinases dependentes de ciclinas, tá? Desculpa, tem um errinho aqui de digitação, é ciclinas, tá? Então a gente tem as ciclinas e as quinases dependentes de ciclina. Então o que acontece é que as quinases dependentes de ciclina, elas se ligam às ciclinas e elas formam um complexo chamado complexo ciclina-quinase dependente de ciclina, que a gente também chama de MPF, que é o fator promotor da mitose em inglês, tá? Então, o fator promotor da mitose, ele vai fazer uma fosforilação. Ele causa uma reação que ele adiciona fósforo em algumas enzimas, ativando elas e promovendo a mitose, tá? E a gente também vai ter o inibidor, que é o inibidor da ciclina independente de quinase, certo? Então, como é que isso funciona? Funciona desse jeito. A gente tem aqui o gráfico mostrando as quinases, né? Primeiro aqui em arroxeados, a gente tem o nível de ciclina, né? Nesse caso aqui é uma ciclina específica, ciclina B. A gente vai ter vários tipos de ciclina, né? E a gente tem aqui as fases, né? A interfase. Então, a quantidade de ciclina vai aumentando, a célula vai produzindo ciclina, até um ponto que chega no gatilho de ativar a outra, né? A quinase. Então, aqui em azul, a gente vê as quinases dependentes de ciclina. Então, vocês vejam que ela vai aumentando, ligou, forma o processo de o promotor, né? O fator promotor da mitose, e ela entra na mitose. Então, entrou na mitose, ficou ali, produziu, fez a mitose, dividiu, terminou, aí ela é inibida, cai, e aí começa a assumir o MPF, né? O fator promotor da mitose começa a cair, e aí ela entra de novo em interfase, e aí isso vai crescendo de novo, e assim vai, e ela fica controlando o seu ciclo de divisão. Tá? Só para ilustrar, essas não são as únicas moléculas responsáveis por esse ciclo. Existem outras que interferem nesse ciclo, e também existem outras moléculas que vão ser responsáveis por outros tipos de controle da atividade celular. E aqui eu estou mostrando para vocês só alguns erros que podem acontecer durante essa divisão celular. Erros estruturais, quando a gente mexe na estrutura do cromossomo. Então, imagine aqui um cromossomo que tem os genes A, B, C, D, E e F. E aí ele vai vir faltando um pedacinho, né? A gente chama isso de deficiência. Ou ele pode vir com um pedacinho a mais, duplicado, tá? Vocês estão vendo aqui. Um pedacinho pode vir invertido. Então a gente vem aqui com a gente tem A, B, C, D, E, F, e na verdade aqui o B e o C estão invertidos, então a gente teve uma inversão. Ou a gente pode ter os isocromossomos, que os cromossomos, em vez de se partirem da forma correta, que eles estavam assim juntinhos, né? Em vez de se partirem assim, eles se partem assim. E aí você vai receber ABC do seu pai e CBA da sua mãe numa célula. E no outro lado a gente vai ter FED do pai e DEF da mãe, que estão duplicados. Essa célula daqui não recebe o gene CBA e essa célula aqui não recebe nem o gene D, nem o gene E, nem o gene F. Estão vendo aqui? São erros, tá? Que podem acontecer durante a divisão. Isso quando a gente mexe na estrutura do cromossomo. E quando a gente mexe no número de cromossomos, a gente chama erros euploides, quando a gente tem um número de cromossomos, um conjunto inteiro a mais. Então a gente vai ter, por exemplo, uma célula 2N, um cromossomo, um número de cromossomos a mais, por exemplo, 46 cromossomos, se juntando aí, imagine que são um espermatozoide deficiente que tem 2 vezes o número de cromossomos, se juntando com um óvulo que está certinho, que tem N. Então ele vai juntar e vai formar uma célula 3N, que tem 3 cópias de cada cromossomo, que é uma loucura, tá errado isso, né? É um erro numérico euploide. E a gente tem um erro numérico aneuploide, quando a gente tem apenas um cromossomo a mais ou a menos, né? Imagine que a gente tem, por exemplo, trissomia do 21. O 21º cromossomo vai estar triplicado, certo? Então a gente deveria ter 2 de cada, né? 2 do 1, 2 do 2, 2 do 3. Imagine que o 21 está triplicado. Isso é justamente o que causa a síndrome de Down, certo? A síndrome de Down acontece porque as pessoas que têm um cromossomo a mais, que é o 21º a mais. Isso acontece também para várias outras síndromes dessas, síndromes genéticas. Então, erros durante a divisão celular, principalmente durante a meiose, né? Que são células que vão gerar
aí os novos, né, a reprodução, né, a reprodução problemática. Então aqui está ilustrando aquilo que eu disse para vocês, né? Aqui são os isocromossomos, aqui são a translocação, né? Quando a gente tem um pedacinho de um trocando com um pedacinho do outro, cromossomos não homólogos. A gente tem aqui o processo de inversão, a gente tem aqui o processo de duplicação, quando ele recebe informação a mais. E aqui a gente tem um erro numérico, quando a gente está célula faltou, né, cromossomo, ou célula está com cromossomos a mais, né, durante a meiose, tá? E aí imagine que isso aqui vai virar um espermatozoidezinho deficiente. Mas o espermatozoide pode fecundar e pode ter um filho com problema, né? Que é o caso de síndrome de Down ou síndrome de Klinefelter, tantas síndromes genéticas que tem por aí. Aqui a gente tem alguns vídeos que eu aconselho vocês a verem. Eu vou colocar esses vídeos juntos com essa aula lá no nosso Classroom. E vocês estão vendo aqui, esses vídeos são vídeos reais. São vídeos de filmagem, de microscopia, com a divisão celular acontecendo realmente, para vocês enxergarem como visualmente isso acontece, tá? Então aqui é mais para ilustrar, para vocês enxergarem. E aqui embaixo a gente tem algumas animações, aqui é mais didático, onde a gente vê com arte gráfica o que é que está acontecendo ali dentro da célula durante essas divisões, tá? Mitose e meiose. Eu vou postar tudo isso lá no nosso Classroom para facilitar o estudo de vocês. Eu gostaria só de lembrar vocês que nem o slide é a fonte ideal para estudar e nem essas videoaulas. Todos dois são muito superficiais. Os slides vocês devem usar só como fonte para saber o que é que vocês precisam estudar. Ele é um roteiro, muito mais do que qualquer outra coisa. Não é para ninguém estar estudando pelo slide. É para vocês estarem pegando o slide, indo nos livros e estudando os assuntos que tem no slide, certo? Então, as videoaulas funcionam da mesma maneira. Elas são ótimas para introduzir o assunto, para vocês darem uma olhada, para tentar ficar ligado, mas vocês têm que estudar por livro, que é o que tem o assunto todo, tá? Aqui eu estou passando para vocês também uma atividadezinha que eu vou estar postando lá no nosso Google Classroom também, que eu quero que vocês façam um glossário. O que é um glossário? É uma lista simples, como se fosse um dicionário, onde vocês vão colocar cada um desses novos termos, né, os conceitos que a gente trabalhou na aula de hoje. Então, vocês vão colocar lá cada um desses termos que a gente trabalhou na aula de hoje, como citocinese, centrômero, centríolo, todos esses que a gente vai estar trabalhando hoje, cromatina, cromossomos homólogos, cromátides irmãs, vão colocando lá, porque são palavras muito semelhantes e que vocês não podem, de forma nenhuma, confundir. Então, a função desse glossário é vocês criarem uma lista com os conceitos e suas definições. E, se quiser, né, de preferência, coloque algumas imagens para ilustrar cada um desses conceitos. Bem simples, é uma listinha, tipo um dicionáriozinho de uma ou duas páginas. Vocês vejam como fica melhor para organizar os novos conceitos trabalhando hoje, que foram muitos e são muito semelhantes para vocês não confundirem, certo? Eu quero também que vocês façam uma tabelinha que compare as informações, né, as diferenças entre mitose e meiose. Quais são as diferenças? O que é mitose e o que é meiose, tá? Depois eu quero também que vocês façam ilustrações de cada etapa da meiose, tá? Então vocês vão pegar a meiose, ver cada etapa, o que é que acontece em cada etapa e fazer ilustração de como é que a célula fica durante essa divisão, certo? Tudo isso vocês vão enviar via Classroom. Atenção para enviar na atividade e não no mural, certo? Ou seja, vocês vão abrir as atividades, abrir a atividade que eu passei hoje e vocês vão colocar lá, tem um botãozinho para enviar arquivos dentro dessa atividade. E aí vocês vão enviar por lá. Não é para postar no mural, beleza? Então, como sempre, eu fico à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem, me procurem pelo e-mail ou preferencialmente pelo Instagram. Meu e-mail está meio complicado porque eu estou recebendo muitos e-mails por causa dessa questão de pandemia. Então, eu prefiro que, se vocês precisarem de uma resposta mais imediata, me procurem pelo direct do meu Instagram profissional. Tá ok? Qualquer coisa, estou aqui. Pode perguntar também lá pelo Classroom que a gente responde. Tá? Então, um grande abraço e até a próxima aula.